Vivendo no Caminho, né? Um momento, uma ideia trazida por nós com as bênçãos do nosso amado Swami, uma oportunidade de favorecer com que as pessoas possam conhecer melhor a nossa casa. Então, que bom que você está aqui, Ju, que veio conhecer, mas também uma oportunidade de estarmos vibrando, dialogando com os ensinamentos elevados do nosso querido Shri Satya Sai Baba, os ensinamentos do nosso amado Swami, como costumamos chamá-lo, significa professor, senhor, mestre. Então, que Swami possa nos abençoar, possa ofertar sempre uma oportunidade de elevarmos as nossas frequências, as nossas vibrações através do amor. Então, vamos dar início então ao nosso momento Vivendo no Caminho. Sairam, boa tarde a todos. Espero que tenham tido uma excelente semana e um maravilhoso final de semana. Esse é um momento Vivendo no Caminho, como denominamos. Hoje é o primeiro. Estamos estudando a possibilidade de ser quinzenalmente ou semanalmente, é algo que ainda está sendo estudado. É um momento de ampliação de consciência, de estudo e de troca de figurinhas entre nós, devotos e não devotos de Swami, e para que todos vocês possam conhecer um pouco mais dos ensinamentos de nosso querido Bhagavan e nos conhecer também, e que a gente possa criar vínculos de amizade com todos vocês. Este é Rodrigo, guardião da Casa Sai Amor Infinito aqui no Recife, e hoje ele vai participar desse momento conosco. Sua palavra. Eu estou extremamente agradecido pela oportunidade de estarmos juntas, como bem disse, neste início de movimento que é o programa Vivendo no Caminho, esse momento Vivendo no Caminho. Tantas pessoas queridas que estão entrando nesta live, neste momento. Meu abraço também para Ana Elizabeth, meu abraço para a Ângela, que acabou de entrar. Que vocês possam aproveitar muito bem desta possibilidade. A Casa Sai Amor Infinito é um espaço abençoado por Bhagavan Shri Satya Sai Baba. É um pedacinho desse amor de Swami implantado aqui em Recife, e que possamos estar mais uma vez juntinho de você a partir desse momento de live aqui no Instagram. Nosso abraço também para Anabela, membro do conselho da nossa casa, que também acabou de entrar, que ela também receba o nosso devido abraço, tá bom? Boa tarde, Elizabeth. O tema do estudo de hoje será a realidade suprema à luz dos Vedas. E vocês hoje vão conhecer, poder estudar um pouco mais, se quiser pegar um bloquinho de anotação, uma caneta para fazer suas anotações no dia de hoje. Poder conhecer mais e entender o que são os Vedas, como surgiu e o que isso tem tudo a ver com a consciência suprema, a nossa consciência espiritual e do que nós estamos vivendo hoje, e de como podemos utilizar dos Vedas para ampliar a nossa espiritualidade, para ampliar a nossa consciência. Então, sintam-se à vontade e mãos à obra. Para iniciar, sabemos que os Vedas são textos divinos existentes no nosso planeta há centenas de anos e são compostos de vários textos que foram concebidos e recebidos por seres humanos. Mas, para falar com maior prioridade a respeito dos Vedas, eu quero perguntar a Rodrigo sobre o que são os Vedas e como eles surgiram. O falar dos Vedas é um dos, talvez, os maiores desafios e uma das maiores bênçãos que nós possamos ter neste momento. Desde já também o meu abraço aqui ao Jorge, à Luzineide, à Silvia, que acabaram de entrar na nossa live.
Falar dos Vedas significa nós acessarmos o conhecimento universal. Nos Vedas nós vamos encontrar mensagens escritas há milhares de anos antes do nascimento do Mestre Jesus e ainda assim ela ter plena validade de conhecimento e sabedoria nos dias atuais. Podemos falar das dimensões mais de estrutura, de classificação dos Vedas, que se estruturam em grandes conjuntos diversos, a sua base oralizada, as estruturas de Upanishads, de Slokas, que são os conjuntos diversos que compõem os Vedas, mas a base profunda dos Vedas, acima de tudo, é compreensão de amor, de unidade, de que a divindade se encontra em cada um e em cada um de nós. E é por isso que Satya Sai Baba nos afirma que uma de suas missões enquanto avatar na Terra é exatamente proporcionar a cada um e a cada uma de nós o conhecimento dessa sabedoria, o conhecimento em torno da mensagem contida nos Vedas. Então, conforme você falou e trouxe essas informações, como foi algo divino dado para os homens naquela época, como eles foram repassando essas informações até chegar nos dias atuais, as pessoas ainda têm esse conhecimento. Tá. E o porquê da importância disso tudo. Essa é uma parte interessante da história. E quem me conhece sabe que eu gosto de contar algumas historinhas. Então lá vai uma delas sobre os Vedas logo de início. Os Vedas ele tem uma base oralizada, toda a sua estrutura é pautada em versos. Então, desde milhares e milhares de anos, esses versos eram sendo passados de pessoa para pessoa, do guru para o seu discípulo, do sábio para o seu discípulo, a partir de uma espécie de cântico, vamos dizer dessa forma. Nosso abraço aí para a Viviane, que acabou de entrar também na nossa live. A partir dessa forma que os versos vão entrando na mente e no coração de cada um dos discípulos, os Vedas proporcionam uma alteração, uma mudança profunda em cada um e em cada uma de nós. Essas escrituras sagradas do hinduísmo, elas vão perpassar todas as religiões. Quem nunca ouviu a expressão específica de que devemos fazer ao outro apenas aquilo que nós gostaríamos que fosse feito a nós mesmos? Isso está no Evangelho de Jesus, isso se encontra na Torá dos judeus, isso se encontra dentro do Alcorão dos islâmicos e isso também é conhecimento védico. Um abraço para Manu, que acabou de entrar também na nossa live e está aqui acompanhando conosco. Todo esse conjunto de ensinamentos, ele, como eu disse, foi passado oralmente, mas em algum momento teve que ser escrito. Só que veja, é muito conhecimento, é muita coisa para se escrever. E essa relação se deu de uma forma muito interessante, porque, como bem sabemos, vindo da Índia, tudo tem uma base muito divina, muito mística nesse processo todo. Rosana, um nosso grande abraço, você vai gostar da história que eu vou contar para vocês agora. Um dos maiores poemas, se não o maior poema védico da humanidade, chamado Mahabharata, ele foi estabelecido por um grande sábio chamado Vedavyasa. Vedavyasa, ele queria colocar todos os ensinamentos védicos em um único texto, a partir de uma forma de poema. Esse poema, o Mahabharata, existe até hoje e compõe mais de 200 mil versos. É uma obra literária da história da humanidade. Nessa relação com os Vedas, um abraço aí para Ednani, que acabou de entrar também na nossa live. Essa relação com os Vedas do Mahabharata fez com que Vedavyasa decidisse pedir ajuda, auxílio ao Deus Criador, Brahma, para poder de alguma maneira constituir isto em algo escrito, em algo concreto. Ele fez uma oração a Brahma e Brahma apresentou-se à frente dele e disse: Sábio Vedavyasa, o que eu posso fazer por você? E ele diz: eu quero colocar em um único poema, o Mahabharata, todo o conteúdo dos Vedas como uma estrutura épica, como uma grande história. Brahma
olha e diz: mas como você pretende fazer isso? E Vedavyasa afirma que isso é um obstáculo muito grande, é um desafio muito grandioso. Falando-se de obstáculo e falando de desafios, Brahma diz: existe uma pessoa que pode lhe ajudar. E então ele chama Ganesha. Ganesha, filho de Shiva, filho de Parvati. Ganesha, o deus com cabeça de elefante, o Vinayaka. Ganesha, aquele que é o removedor de todos os obstáculos. Nesse momento que Ganesha é chamado, abraço para todos que estão entrando nesse momento também na nossa live. Nesse momento que Ganesha é chamado para dialogar com Vedavyasa sobre como a estrutura dos Vedas devem ser estabelecidas, Vedavyasa diz: Senhor Ganesha, me ajude a escrevê-los. Eu preciso escrever o grande Mahabharata, colocar esse entendimento dos Vedas escrito. Ganesha diz: eu aceito. Eu vou ajudar você a escrever todo este conteúdo espiritual védico em um grande poema, mas com uma condição: que você fale todos os 200.000 versos de uma vez só, de um único chofre, de uma única maneira e forma. Vedavyasa entende o desafio que é posto pelo Senhor Ganesha e diz: tudo bem, eu aceito, mas já que o Senhor me impõe uma condição, eu também quero impor uma condição. Ganesha entende que é a mais do que justo e diz: pode falar qual é a condição. Vedavyasa afirma: o Senhor Ganesha só pode passar para o próximo verso quando entender o primeiro. E Ganesha achou que isso seria algo completamente tranquilo. E quando Vedavyasa disse o primeiro verso do Mahabharata e explicou, apresentou esse primeiro verso de conteúdo védico profundo, o Senhor Ganesha parou e não conseguiu mais escrever, porque ele ficou com a necessidade de refletir e compreender em profundidade o que aquele primeiro verso significava. Só quando ele entendeu o primeiro, Vedavyasa pôde falar o segundo verso. E assim foi até se estruturar todo o Mahabharata. Foram 200.000 versos, mas todos eles extremamente compreendidos por Ganesha. No meio dessa escritura sagrada inteira, a pena com que Ganesha escrevia o Mahabharata quebrou. E ele não podia sair da caverna onde se encontrava Vedavyasa para buscar outra, até porque ele romperia com o acordo de que Vedavyasa teria que falar os versos todos de uma vez. Ele então, com cabeça de elefante, com 2 marfins, ele quebra um dos marfins e passa a escrever o Mahabharata com o próprio marfim de Ganesha. É por isso que as imagens do Senhor Ganesha apresentam apenas um único marfim e não 2 marfins. Isso significa a constância, a perseverança, mas tem um recado profundo relacionado aos Vedas. Quem quiser estudar os Vedas e compreender os Vedas, não pode pegar um livro e lê-lo de uma vez só. Precisa ler um verso, encontrar o sentido profundo para poder passar para o próximo verso. Então deve ser por isso que ele disse que somente a aquisição de um conhecimento mais elevado pode cumprir a missão de uma vida humana, né? E aí vemos nessa história tudo isso e também o percurso de Ganesha. Mesmo Ganesha sendo considerado um deus, ele precisou passar por essa fase na vida dele. E digamos que de certa forma, enquanto ele escrevia e compreendia cada verso, a consciência dele ia se ampliando ainda mais, não é? É interessante porque Ganesha, para além do Deus removedor dos obstáculos, ele também é considerado um Deus de sabedoria, um Deus de grandioso conhecimento, exatamente porque ele pôde não apenas participar da escrita de muitos desses textos védicos, como teve a chance, como primeiro estudante, digamos assim, aprofundar todo esse conhecimento e integrá-lo dentro da sua história. Não é à toa que se costuma dizer no popular que um elefante nunca esquece,
Então é esse também o recado que nos traz o Senhor Ganesha. E aí, vemos que somos a própria consciência suprema nessa encarnação. Como Swami gosta de expor em alguns livros, somos a consciência bem-aventurada, ou somos a consciência, a encarnação da bem-aventurança, ou Ananda, como muitos indianos chamam o caminho bem-aventurado de Ananda. Vamos colocar então essa história como eixo principal do estudo de hoje também, para utilizar esse exemplo de Ganesha e esse percurso para distinguir outros pontos do estudo de hoje. O segundo ponto é sobre as ações, as atitudes. Ações, no sânscrito, também são chamadas de karma. Nós vemos nessa história, Rodrigo, que Ganesha precisou se ausentar de toda a vida em que ele tinha lá fora para entrar dentro de uma caverna, passar longos dias e horas ali somente escrevendo, focado naquilo. Então vemos que não teve ritual nenhum, não teve rito, nada dessas coisas que são feitas até nos dias atuais, como banhos de rios, essas outras coisas, mas somente a ausência do materialismo, em que ele se resguarda dentro de uma caverna para estudar e ampliar a sua consciência. Sobre as nossas ações, sobre as nossas atitudes materiais, isso poderia ter alguma influência em relação à nossa trajetória espiritual? A trajetória espiritual de cada um e de cada uma de nós, à luz dos ensinamentos dos Vedas, à luz dos ensinamentos de Bhagavan Sri Satya Sai Baba, perpassa sobretudo pela missão que cada um e que cada uma de nós tem de encontrar e reconhecer o seu eu divino. Os ensinamentos dos Vedas têm algumas escolas, mas uma das escolas mais profundas e que é retratada no conhecimento de Bhagavan Sri Satya Sai Baba é exatamente a escola do Advaita Vedanta. O Advaita Vedanta afirma que toda a divindade se encontra em todos os seres, que tudo o que existe é uma manifestação da energia divina e suprema, dos pequenos seres aos maiores, dos seres visíveis aos invisíveis. Tudo compõe a dimensão da divindade. Dessa forma, cada um de nós, eu, você, Leonardo, Swami, todos são seres divinos. E a nossa trajetória de missão neste momento é nós entendermos como criarmos a consciência dessa divindade, mesmo sendo humanos. Talvez esse seja um dos maiores desafios para nós hoje, porque no decorrer do tempo nós somos levados a acreditar que para sermos divinos nós precisaríamos deixar de ser humano, quando na realidade, somente sendo humanos, nesse atual contexto, nós conseguimos adentrar esse estágio divino. Nosso abraço às demais pessoas que estão entrando nesse momento, nossa amiga Florides, nossa irmã Lídia, Rodrigo, Vinícius, Stefano, que estiveram aqui conosco, estão aqui conosco, que sejam muito bem-vindos. Essa ligação específica nossa com a divindade, esse fluxo de fusão entre o humano e o divino é o propósito que cada um e que cada uma de nós detém nos dias atuais. É esta mensagem de Swami. Vejam bem, Krishna, um dos avatares de Vishnu, uma das maiores representações que chega até nós no Ocidente enquanto grandiosa fama e popularidade, foi um indivíduo, mas também era um ser divino. Rama foi um indivíduo, mas também era um ser divino. Tantas manifestações, o próprio Buda, o próprio Mestre Jesus, eram um ser humano, mas um ser divino, que conseguia traduzir e fundir esses elementos. Nos dizeres
ocidentais e mais cristãos, talvez, Jesus era o humano, mas o Cristo era o divino. E é a partir dessa lógica que nós precisamos entender qual a chave para acessar esse estágio crístico, qual a chave para acessar esse estágio divino, sendo nós humanos. E essa chave não tem outra, é o amor incondicional. É isso que está nos Vedas, é isso que está no Evangelho, é isso que se encontra nas mais grandiosas religiões e propósitos de ligação com a divindade. Precisamos amar, e amar significa desenvolver a vibração do amor a partir dos nossos corações e, assim como Deus, abençoar de amor todos aqueles que se encontram à nossa volta. O nosso desafio de conseguirmos fundir o humano com o divino é aprendermos a amar. Mas, meu amigo, minha amiga, você que está me ouvindo, como é que nós conseguimos amar a Deus, amar o próximo, se na maioria das vezes nós não fomos educados ou de alguma maneira convidados a amar a nós mesmos, a desenvolver o nosso amor e a reconhecer que esse amor precisa sair de nós para poder chegar ao outro? É uma frequência que precisa ser instalada. E o papel de cada um e de cada uma de nós, o papel de todo ser humano e divino que esteve e se encontra presente neste planeta, é exatamente aprender isso, aprender a amar e a reconhecer isso mesmo, Rosana, que o amor é a chave de tudo. O amor é a chave de tudo. Para alcançar esse amor, a gente tem que abrir os nossos corações, assim como a sabedoria espiritual. A sabedoria espiritual é a chave da libertação, a libertação de nossas mentes, a libertação da ignorância. Para poder vislumbrar a verdade que está escrita nos textos sagrados, precisamos adquirir a sabedoria espiritual. E essa sabedoria, ela não é conquistada, adquirida por bens materiais, com riquezas, com diplomas, mas sim através do nosso amor, através do nosso coração, como o Rodrigo bem disse. Algo também que eu gostaria de chamar a atenção, e até para Rodrigo tirar um pouco dessas dúvidas, é sobre enquanto o ser encarnado, bem-aventurado, como um ser encarnado pode alcançar o estado de Ananda. Ananda é talvez o momento de maior alegria para cada um e cada uma de nós. Estar em Ananda, viver em Ananda, é viver em bem-aventurança, é viver em uma alegria imensa. É um estado diferente da felicidade e diferente dessa lógica de alegria. É Ananda mesmo. Quando se tem Ananda, não se busca experimentar uma energia, digamos assim, que seja um arroubo, como uma paixão ou uma alegria. Ananda é um sentimento de completude, é um sentimento de unidade, é um sentimento de tranquilidade e pacificação do nosso coração, reconhecendo que tudo está no devido lugar, inclusive eu e você, passando pelas situações que nós precisamos, aprendendo o que precisa ser aprendido e, acima de tudo, agradecendo e seguindo em frente, porque nós estamos aprendendo com tudo isso. Isso é Ananda. Viver em uma dimensão de Ananda é exatamente, Arnaldo, é alcançar esse estágio de puro equilíbrio. Quando nós conseguimos adentrar Ananda, e isso se torna algo constante em nossa vida, nós percebemos que tudo aquilo que antes nos tocava de forma mais negativa, os sofrimentos que assolavam as nossas vidas, o sofrimento do outro que de alguma forma nos desequilibrava e impedia que nós agíssemos de forma mais adequada em favor deles, isso tudo simplesmente se esvai, porque reconhecemos que esse equilíbrio é a manifestação da nossa real essência. E tudo que é desequilíbrio é ilusão, tudo que é desequilíbrio é maia, e por isso mesmo, tudo que é desequilíbrio simplesmente passa, porque todo sofrimento passa, mas Ananda, a essência espiritual,
o equilíbrio profundo permanece, pois que é uma verdade divina. É um amor que se encontra sempre da mesma forma como sempre foi. Deus, em sua grandiosa bondade, ama a cada um e a cada uma de nós da mesma forma desde que tudo existe. Porque o amor de Deus não evolui. O amor de Deus já é a plenitude de tudo que há. Quem aprende a amar cada vez mais somos nós, a sermos transmissores como que diante de um canal e um corredor imenso de luz, fazer com que essa luminosidade como um farol vença todos os obstáculos e ganhe força a partir dos nossos corações, sendo impulsionada a seguir e a seguir sempre. Esse é um trabalho grandioso de autoconhecimento até alcançarmos aquilo que Swami costumava chamar de libertação ou moksha, alcançarmos a dimensão dessa libertação. A partir daí, meu amigo, a partir daí, minha amiga, não tem mais solidão porque nós somos o todo. Não há mais sofrimento porque o sofrimento é ilusório e nós somos apenas paz, luz e harmonia. Nesse momento, Ananda é aquela sensação que sentimos no coração quando há paz, felicidade e plenitude de amor. Livres de toda preocupação, de todo sofrimento, né? Tudo isso que te prende não é Ananda, mas o que te liberta e que te dá essa essência de que está livre, que está solto, que está feliz, é Ananda. Se você não sentir isso, talvez então precisa relembrar e voltar aos tempos da sua verdadeira natureza real. Real enquanto filhos divinos de um Criador belíssimo, não é? E reconhecer que somos a real, a consciência suprema. Somos um ser com divino, um ser equilibrado, um ser encarnado, bem-aventurado. Somos todos Ananda, né? Chegando no finalzinho desse estudo, trouxe algo que eu li de um dos livros de Swami hoje, que ele diz sobre a divindade suprema. Em sânscrito, divindade suprema significa Brahman. E o texto, ele diz assim que o corpo é um formigueiro que tem a mente dentro de sua cavidade. A mente escondeu nessa cavidade a serpente denominada ignorância. Não é possível matar a serpente recorrendo-se às atividades orientadas à satisfação e aos desejos mundanos. A sabedoria espiritual é a única arma que pode matá-la, e é um exercício de fé. Sabendo que, como dito anteriormente, a sabedoria espiritual é a única que pode nos conduzir à libertação. E quando estamos libertos, quando estamos livres, alcançamos o estado de Ananda, como você acabou de dizer. E pegamos todos esses outros pontos, estudando desde o início do que isto está exposto nos Vedas, trazendo à luz de uma bela história e ilustração de Ganesha e a escrita dos Vedas, aplicando a nossa vida cotidiana. E nada mais propício, nada mais auspicioso do que abrirmos o nosso coração e deixar o amor entrar e passar esse amor adiante. Que essa mesma felicidade que estamos vivenciando agora, nesse momento, possa ser enviadas para todos os outros seres que necessitam disso. Aliás, a sabedoria espiritual pode ser alcançada e vivenciada por todos nós. Para finalizar, alguma palavra? Gostaria apenas de agradecer aos pés de lótus do nosso amado Swami Bhagavan Sri Satya Sai Baba pela oportunidade de estar aqui partilhando esse diálogo tão bonito com todas e todos vocês, saudando as pessoas que entraram agora no finalzinho, saudando um abraço
e saudando nossa amiga Cláudia. Sairan Sônia, welcome, também está trabalhando e assistindo o nosso trabalho aqui, agradecendo a todas e todos vocês e convidando para, nesse momento, nós agradecermos ao nosso amado Swami, cantando o Gayatri e ofertando essa luz, esse amor a partir dos nossos corações para todos os seres do universo, pois como Swami sempre nos pediu, ame a todos, sirva a todos, que tenhamos a possibilidade de compreender o Samastaloka Sukhinu Bhavantu, que todos os seres de todos os mundos sejam felizes. Você que está aí na sua casa, que sabe o Gayatri, acompanhe junto conosco e vamos agradecer ao nosso amado Swami. Quero agradecer, Sairan, de coração para todos vocês que separaram esse tempo para estudar conosco, para compreender mais um pouco sobre os ensinamentos de nosso querido Bhagavan. E quero avisar que todas as sextas-feiras temos meditações a partir de 8h15, aqui sediadas na Casa Sai Amor. Devido ao isolamento, as meditações estão ocorrendo online, via transmissão. Quem desejar participar e que queira, envie um direto para a Casa Sai Amor, que nós enviaremos o link para vocês. Também realizamos trabalhos de harmonização e de cura para pessoas enfermas e que necessitam de apoio espiritual. Florais de Sanjeevani. Caso você queira e tenha alguma dúvida, pode mandar um direct aqui na página que nós vamos responder para todos vocês. Até mais. Garanto que vocês foram abençoados por nosso querido Bhagavan. Os seus lares, deixe a luz e o amor divino entrar em suas vidas, em seus corações. Não pense só nos problemas. Se pensar demais nos problemas, vocês não vão conseguir ver as belezas do céu azul que brilha todos os dias. Tá bom? Sairan, Sairan, Sairan. Gratidão.